maravilhosas de Deus nós podemos ver nessa noite. Diz assim, meus amados, tentarei ser bem breve para não ultrapassar o tempo. Diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Aqui retrata o avivamento dos últimos dias, né? Mas eu lendo esse livro de Joel, lendo todo o cenário, eu preciso que você preste bem atenção para que você possa compreender esse versículo que eu acabei de citar. Eu preciso falar do contexto, porque eu não posso simplesmente falar do versículo 28 e 29 sem falar dos fatos anteriores. Quando você olha aqui para o livro de Joel, bem curtinho, 3 capítulos, a gente vai fazer uma análise desse profeta que não tem muita menção a respeito da sua família, da sua árvore genealógica, não tem muitos dados informativos sobre o profeta Joel. Mas o texto vai dizer logo de cara, no versículo 1, a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. É interessante que, provavelmente, esse profeta foi do Reino do Sul, e naquela época já havia uma divisão, Reino do Norte, Reino do Sul, e ele profetizou do Reino do Sul. E, segundo os estudiosos, nesse período, era um período que o povo já havia voltado de Jerusalém, da Babilônia, indo para Jerusalém para reconstruir os muros, refazer o templo, enfim. Mas agora, esse profeta aqui, Joel, ele está dando uma exortação, dizendo o seguinte: olha, ouvi isto, vós, anciãos, escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias? Ou também nos vossos pais? Fazei sobre isso uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos seus filhos, e os filhos deste até a outra geração. Ou seja, o profeta está dizendo: olha, vai acontecer algo, um fato único, em que vocês vão passar tudo o que está acontecendo, os vossos filhos e dos vossos filhos até as outras gerações. O que o profeta está querendo dizer aqui? Isso aqui é juízo que aconteceu no período do reinado do sul, em Judá, os moradores de Jerusalém. E, em fato, qual foi esse juízo que aconteceu? Aqui nos versos 4, acompanhe comigo: o que ficou a lagarta comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a lacusta, e o que ficou da lacusta comeu o pulgão. Havia uma forte seca. Quando a gente olha para o cenário aqui de Joel, ele está fazendo uma clamação para que esses moradores percebam que houve uma devassidão, com pragas de gafanhoto, locusta, pulgão, e vinha devorando tudo aquilo que eles tinham, porque a subsistência do povo de Judá vinha da terra. Ou seja, eles tinham que plantar, eles tinham que colher, e ali Deus derramava das suas bênçãos, das suas chuvas, e eles colhiam, produziam, eram fartos, abençoava o ministério sacerdotal, e o ministério sacerdotal também era abençoado. Então você vê que uma coisa puxa a outra. Então, quando afeta a terra, afeta a agricultura, afeta os trabalhadores, afeta os sacerdotes, afeta o sistema levítico de culto, afeta tudo. Então, quando essas pragas vieram, diz aqui o texto, versículo 5: despertai, ébrios, e chorai, gemei todos que bebem vinho, por causa do vosso gosto, porque é tirado da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número. Aqui fala sobre os gafanhotos. Ele diz: olha, bêbados, despertai, sede sóbrios. Vocês não estão percebendo o cenário que está acontecendo. Vocês estão insolentes. Vocês estão vendo que está vindo uma sequidão. Vocês estão vendo que o gafanhoto está devorando uma plantação toda, a lacusta, o pulgão, está tudo sendo devorado, sendo devastado. Vocês, bêbados, desperta. É isso que o profeta Joel está exortando aquele povo. Desperta.
cereal, acabou o trigo, está tudo sendo afetado. E diz mais, aqui nos versos 7, fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despediu a toda, lançou por terra, os seus sarmentos embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar da libação da casa do Senhor. Os sacerdotes e servos do Senhor estão entristecidos. Ou seja, quando vê essa grande seca, quando vê essa devassidão, afetou a casa do Senhor. Por quê? Porque se afetava os agricultores, os vinhateiros, aquelas pessoas que levavam as ofertas, e pessoas que compravam, ia até o sacerdote apresentava para Deus, os sacerdotes também recebiam as ofertas desses ofertantes, eles precisavam sobreviver. Então, quando veio essa grande seca, atingiu todo mundo, todos foram atingidos, mas esse povo aqui ainda não estava percebendo que era o juízo de Deus que permitiu que tivesse uma seca, que viessem as pragas, e eles não estão percebendo. E o profeta justamente está relatando: olha, está faltando óleo, está faltando trigo, os lavradores se envergonham, os vinhateiros gemem sobre o trigo, porque a colheita pereceu. Então, olha bem o cenário, é um cenário de tristeza, é um cenário de juízo de Deus, é um cenário de devassidão. Mas o profeta, no versículo 13, diz assim: cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai, passai vestido de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a oferta de libação foi cortada da casa do vosso Deus. Então o profeta está exortando aos ministros, aos sacerdotes: olha, foi cortada a oferta de manjar, a oferta de libação que dependia do vinho foi cortado, acabou. Então o profeta está dizendo para os sacerdotes: olha, jejuem, se prostrem, busquem o Senhor. Vocês não estão percebendo que esse é o juízo de Deus e que tudo está, essa catástrofe que está acontecendo é a mão divina e vocês não estão percebendo? E o profeta fala: sacerdotes, se humilhem, busquem, se vistem de pano de saco cinza, fazem jejum, apregoai para os moradores e clamem ao Senhor. Ainda que venha essa devassidão, ainda que venha essa grande seca, mas o profeta exorta aos ministros: olha, tem jeito, tem solução, se juntem, busquem a face de Deus, clame ao Senhor, apregoai o jejum. Quem sabe Deus não se volte com uma bênção para vocês, porque aquele grande juízo. Mas o profeta está recomendando aos sacerdotes: tem solução, tem jeito, tem como reverter o quadro. E esse quadro teria que ser feito de lamentar, de chorar, de se prostrar, de se vestir de pano de saco cinza, de apregoar um jejum e de clamar ao Senhor. E se você olhar aqui no versos 1, na parte final, aqui, versículo 17, a semente apodreceu, como geme os gado, como as manadas das vacas estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos e ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, o profeta falando, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo, também todos os animais do campo bramam, porque os rios se secaram, e o fogo consumiu o pasto. Ou seja, não tinha chuva, grande seca, afeta a agricultura, afetou os animais, afetou o pasto, afetou tudo, não tinha mais nada. Então todos eles que veem aquele cenário continuam vivendo as suas vidas como que parecia normal, não tem mais pasto, as árvores não dão fruto, está tudo ruim, mas vamos levar a vida, vamos deixar como está. Mas o profeta mostra: não, vocês podem reverter essa situação buscando a face de Deus. Não tem pasto, os animais estão confusos, a terra não produz fruto, não tem chuva, está uma sequidão só, o altar, o templo não recebe mais oferta, está tudo parado. Mas o profeta fala: tem como reverter
reverter o quadro. Tem coisas na nossa vida que você pensa assim, está tudo normal. E você está percebendo que as coisas estão indo de mal a pior. E você vê o cenário da sua vida que não está bom. Está tudo dando errado. E Deus está mostrando para você nessa noite, tem como dar certo a partir do momento, se você voltar para mim. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você quer que as coisas voltem, se você quer que venha prosperidade, se você quer que a sua família volte para o altar, se você quer realmente um avivamento, se você realmente quer uma transformação, eu te dou uma dica: busque a face do Senhor, busque a face do Senhor, clame a Deus vivo. Glória a Deus, aleluia. E se você ver os versos lá no capítulo 2, versículo 12, diz assim: diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, convertei o Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em se irar, grande beneficência, e se arrepende do mal. Mais uma vez o profeta está falando: olha, converta-se ao Senhor, rasga o vosso coração, não a sua roupa, mas rasga o seu interior. Quebranta o seu coração, volte-se para Deus, porque Deus é misericordioso. Aleluia. O que o profeta está falando? Olha, tem jeito, tem como restaurar, tem como as coisas voltarem para o lugar, mas como vai fazer para voltar? Rasgue o coração, se volte para Deus, porque Deus vai ter misericórdia sobre Deus vai ter misericórdia, vai ser compassivo e vai se arrepender do mal, porque o nosso Deus é bom, né, final. O profeta está dizendo: olha, se você voltar para mim, Deus vai te dar compaixão e misericórdia. Se você voltar para Deus, Deus vai ser misericordioso. Se você se quebrantar, se você voltar para Deus, se você se arrepender, Ele vai mostrar a sua misericórdia e a sua bondade. Aleluia. No versículo 14 diz: ó, quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará para si uma bênção, uma oferta de manjar, de libação. Tocai por si em Sião, santificar um jejum, proclamar um dia de proibição. E aí o profeta está falando: olha, congregue todo o povo, ajunta os anciãos, congregai os filhinhos, os que mamam, até as mulheres que tinham os seus filhos no colo de peito. Olha, venham os jovens, venham as mães com o filho, com o bebê no colo, venham os anciões, venham o sacerdote, venham todos e vamos juntos clamar ao Senhor e chorarem perante ao Senhor, para que todas as coisas voltem. Aleluia. E o profeta, mais uma vez, você vê 3 vezes o profeta falando de voltar, de se converter, de se arrepender, e Deus ia agir. E diz mais, versos 18: então o Senhor terá zelo da tua terra, se compadecerá do seu povo, e o Senhor responderá, dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo que eles perderam, envio o mosto, envio o óleo. Não temas a terra, regozijai e alegrai, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais animais do campo, porque os pastos desertos verdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, e a videira e a figueira darão a sua força. Ou seja, se eles fizessem tudo aquilo que o profeta estava falando, tudo que eles perderam por causa do gafanhoto, do migrador, do cortador, do pulgão, Deus ia fazer voltar, ia ter pastagem de novo, os animais não iam bater cabeça, ia ter fruto nas plantações, tudo ia voltar. Isso é uma bênção, uma promessa que Deus havia feito. Olha, se vocês fazerem dessa maneira, eu tenho o poder de trazer tudo de volta, tudo que a praga veio e destruiu, eu tenho o poder de restituir tudo. O que quer dizer com isso? Eu sei que vocês tiveram perdas, mas o meu Deus pode restaurar todas elas. Eu vou falar de novo. Eu sei que você pode ter uma perda, mas o nosso Deus tem o poder de restaurar todas elas, de trazer tudo de volta, tudo aquilo que você perdeu.
Mas diz mais: e vós, filhos de Sião, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará o ensinador da justiça e farás. Ou seja, Deus ia trazer tudo de volta, a chuva, e Deus diria: olha, alegrai-vos, se alegre, porque Deus irá fazer tudo de volta para vocês. Versos 25, capítulo 2: restituo-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a lacusta, o pulgão, a oruga, o meu grande exército que eu enviei contra vós. Ou seja, o Senhor está dizendo que aquilo que aconteceu foi o próprio Deus que enviou. A praga que veio do povo do sul, essas pragas todinhas, eu enviei a vocês, mas agora eu vou restituir tudo que vocês perderam, foram destruídos, eu vou restituir. É interessante que a proposta aqui da festividade é avivamento, mas é engraçado que Deus vai ministrando pela boca do profeta Joel restaurações materiais de coisas que eles dependiam, de fato. Porque se restaurasse as plantações, as árvores, os animais, tudo, todas as coisas voltariam à sua normalidade. O sacerdote ia poder receber a sua oferta, ia receber as ofertas dos ofertantes, o templo ia voltar a funcionar normalmente, tudo ia voltar no mesmo lugar. Mas a promessa, que aqui, eu preciso falar isso tudo, para a gente chegar aqui no versículo 28, mas e depois? E depois? Ou seja, por mais que eles fossem restaurados de tudo foi restaurado, tudo, mas tem uma coisa que Deus iria fazer, não seria uma restauração, pastor. Não, isso aqui não seria que Deus ia enviar uma coisa para restaurar, não, seria uma coisa que Deus enviaria, uma coisa espiritual. O que Deus enviar não é coisa para ser restaurada, não. O que Deus enviasse para o povo seria algo espiritual vindo do céu. E depois destas coisas, essas coisas aqui, meus amados, foi se cumprir séculos depois, não foi agora, mas tinha uma promessa. E depois dessas coisas, derramarei o meu espírito. Aleluia. Não adianta você ser restaurado materialmente, mas o mais importante é você ter o derramado Espírito do Senhor sobre a sua vida. Eles experimentaram as coisas materiais, mas depois eu vou enviar algo do céu. Eu vou enviar algo do céu. O próprio Jesus disse para os apóstolos: olha, ficai em Jerusalém, eu enviarei a promessa do meu Pai, até que sejais revestido de poder. Aleluia. Há uma promessa que iria revestir o povo de Deus. Há uma promessa que veio do Pai. Há uma promessa que iria vir para revestir o povo de Deus. Não é o pagão, não é o ímpio, não, mas o povo de Deus. Deus iria derramar do seu Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne velha. Ou seja, algo que viria do céu. Deus ia derramar, fazer efusão. Nós somos pecadores, estávamos condenados ao inferno, mas Deus nos justificou pelo seu Filho Jesus Cristo, perdoou os nossos pecados e enviou o seu Santo Espírito, o Consolador, o Espírito da verdade, para que fique conosco para sempre. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito da promessa. Nós não temos poder de derramar poder de Deus, mas Deus tem o poder de derramar sobre a nossa vida o seu Espírito. E há de ser que depois dessas coisas eu derramarei sobre toda a carne. Ou seja, uma coisa que era mais exclusiva para os profetas, para os sacerdotes, para os reis. Agora não.
não vai ser mais exclusividade não. Eu vou derramar sobre toda a carne, independente de cor, de nacionalidade, de qualquer lugar, não interessa mais, é toda a carne, não há barreiras, não há etnia, não há cor. Deus, quando olha para o ser humano, olha todos iguais. Eu vou derramar o meu espírito sobre toda a carne. É criança, é jovem, é ancião, é mulher. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E não é só um derramar não, mas teria coisas espirituais. Como assim? Os vossos filhos, as vossas filhas. Isso de Deus, olha, os seus filhos e as suas filhas, depois de derramar sobre a carne, vão profetizar, vão profetizar, vão profetizar, vão profetizar, vão profetizar. Receba essa palavra. Vão profetizar, vão profetizar. Eu derramaria sobre a carne. Como é bom os jovens se envolvidos com a presença de Deus. Como é bom se envolvido com a presença do Espírito Santo. Os nossos velhos terão sonhos. Depois de ser derramado sobre a carne, coisas espirituais irão acontecer. E os nossos jovens terão visões. Aqui ele fala para os judeus. Mas essa promessa não se estendeu só para eles. Só para eles. Porque o texto continua dizendo, e também. Se fosse só aqui, seria para os judeus, porque os vossos filhos, ele está falando, vossas filhas, os jovens, mas agora ele amplia esse derramar. Ou seja, como ele amplia, ele também sobre os servos. Glória a Deus, aleluia. Sobre os servos e sobre as servas. Ou seja, sobre os servos dele e sobre as suas servas, eu também vou derramar do meu espírito. Isso é Deus, não é simplesmente derramar o espírito sobre o povo de Judá, não, Israel não, mas Deus também derrama tudo aquilo que for servo, tudo que for servo e for serva, eu também derramo. Quem for servo, quem for serva, eu derramo, eu manifesto a presença, eu derramo meu poder. Lá em Atos vai dizer, meus amados irmãos, estavam todos reunidos no cenáculo e de repente no dia de Pentecostes, meus amados, 50 dias depois da Páscoa, diz o texto que foram vistas línguas como repartidas como que de fogo e pousaram sobre eles e começaram a ser cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas conforme o Espírito concedi que falasse, e todos começaram a ser cheios do Espírito Santo. Receba essa palavra, meus amados. Olha, foi uma manifestar espiritual de uma promessa e diz, olha, eu vou derramar, e Deus cumpriu lá em Atos. Nos últimos dias, ainda estamos nos últimos dias, porque o profeta Pedro falou, o apóstolo, nos últimos dias, ainda estamos nos últimos dias, até que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, antes que venha o dia do juízo de Deus contra a terra, mas ainda esse dia não chega, nos últimos dias ainda vou derramar o meu espírito. Até hoje está acontecendo nos últimos dias de Deus derramar o seu espírito. Se você não quer ficar aqui na terra para sofrer o juízo de Deus, é melhor você receber a presença, a graça dele, e derramar dele os últimos dias. Receba essa palavra em nome de Jesus. Aproveite que nos últimos dias ainda tem um derramar de Deus, ainda tem um derramar do Espírito, ainda tem a promessa do Espírito. Receba nessa noite. A promessa ainda nos últimos dias é hoje, é agora. Não queira ficar para o juízo.
isso. Não queira ficar para o grande, terrível dia do Senhor, não. É melhor você ficar nesses dias que está acontecendo agora para receber o derramado do Espírito. Vou finalizar. E também sobre os servos, sobre as servas, eu vou derramar. Eu vou derramar. Eu vou fazer essa efusão. Eu vou manifestar esse poder para vir sobre meu servo e sobre minha serva. E depois que é derramado, meus amados, não somos mais o mesmo. Depois que o Espírito é derramado, você não vai ser mais a mesma pessoa. Porque não recebemos o espírito de escravidão. Recebemos o espírito que clama Abba Pai. Temos o espírito da liberdade, o Espírito Santo. O Pai prometeu, o Pai cumpriu a palavra, o Pai enviou, o Pai derramou, o Pai continua derramando, o Pai está cumprindo a palavra, o Pai está fazendo a obra. É a sua palavra, é a sua palavra. E se cumpriu lá em Atos. E aquele 120, a mensagem se espalhou para quase o mundo inteiro. A pregação do Evangelho chegou aqui. E você tem a oportunidade de receber isso. Se você já tem, glória a Deus. Mas se você não tem ainda, você tem a oportunidade, porque Ele está nos últimos dias. Deus quer manifestar a sua presença, quer derramar o seu Espírito sobre a tua carne. Você verá o que Deus falar sobre ti. Aproveite a oportunidade hoje. Aproveite a oportunidade hoje. Aproveite essa experiência que só o Pai pode proporcionar sobre ti. Você não tem poder. Eu também não tenho esse poder. Mas Ele tem esse poder para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Derramar sobre a sua carne, de te fazer uma nova criatura pela pessoa de Jesus Cristo. Vamos pôr de pé em nome de Jesus. Eu quero fazer uma simples oração rápida. Coisa rápida, não quero tomar muito tempo. Se você que ouviu essa palavra, você que ouviu essa pregação, e que o Espírito Santo falou no seu coração sobre esse derramado Espírito, se você realmente quer receber essa efusão, essa presença, se você realmente quer ser transformado, o altar está aberto aqui. Eu quero orar pela sua vida. Se você foi impactado, se você recebeu, glória a Deus. Um dia eu também recebi. Mas você sabe quando você teve derramado o Espírito, a sua vida não foi mais a mesma. Sabe disso? Que nós não nos mandamos mais, não somos mais guiados pelo mundo, somos guiados pelo Espírito Santo da promessa. E se realmente você quer receber essa virtude, ou se você quer dar um passo à frente, aceitar a Cristo, porque antes disso acontecer, precisava ter um arrependimento, e depois Deus faria se derramar, né? Muitos crentes como aqui já passaram por essa experiência, mas talvez você nunca passou por essa experiência. Às vezes aceitou Jesus ali, aqui, acolá, se firmou. Jesus quer fazer uma obra completa sobre a sua vida. Jesus quer fazer a obra completa sobre a sua vida. Se você quer vir até a frente para orar pela sua vida, está aberto. Eu tenho poucos minutos para isso. Não se envergonhe, não tenha timidez. A glória de Deus está manifesta aqui nessa casa. A presença está tomada aqui neste lugar. Mas só está faltando você, que não tem ainda. Que esse Santo Espírito não foi derramado sobre a tua carne. Deus quer completar, quer fazer a obra da palavra sobre ti. O Espírito Santo está falando contigo. Eu não vou aqui lutar contra ele, não vou fazer nada. Eu só estou abrindo um convite para você. Se você realmente quer vir até a frente do altar e receber essa graça, essa dádiva, esse presente. Mas se você não vier, que o Espírito Santo lhe dê uma outra oportunidade.
Mas preste atenção, estamos nos últimos dias. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aproveite a presença que Ele pode derramar sobre a sua vida. Deus, obrigado por essa noite. Obrigado por cada vida